Gente linda! Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Livro de Jó, capítulo 33, do 14 ao 18. Uma leitura muito bem aproveitada. Olha isso aqui. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem a soberba. Esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Essa passagem aqui de Jó 33, do 14 ao 18, é realmente o que Deus faz. Aqui está falando que Deus visita a humanidade, o homem, no seu leito de sono profundo e fala ao ouvido dele e abre-lhe os ouvidos da carne, os ouvidos espirituais, para falar para o homem instruções. Ó, aqui no 18, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aqui no 17, para apartar do homem o seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então, quando nós dormimos, o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, o Ribono, o soberano, ele vem no nosso sono profundo e fala conosco, e direciona o nosso espírito para a gente não morrer, para a gente não cair no laço do passarinheiro, para a gente não cair naquela armadilha, para a gente não cair naquela cilada. Ele direciona o nosso espírito. Então, aqui Eliú está falando isso para Jó. Só que Eliú está usando a palavra para atacar Jó. É um daqueles 3 amigos de Jó. No fim, Jó teve que orar por eles, né? Para salvar a vida deles. Mas Eliú está usando isso para atacar Jó, mas não é isso que eu quero trazer aqui. Eliú, ele fala essa verdade. Aí depois ele continua aqui tacando na cara de Jó um monte de coisa, está falando que Jó não ouviu Deus falar, por isso que Jó estava naquilo, né? Ó, ele não sabia da prova de Jó, que Deus estava provando Jó sem Jó ter feito nada de mal. Estava provando a fidelidade de Jó. Então, meus queridos, isso aqui é muito importante, é muito. Depende de nós vivermos ou não, de nós acordarmos e ouvirmos a instrução ou não. Porque a gente acorda e já sai correndo. E nós não temos tempo para Deus, por isso que acontecem as coisas. Aí as pessoas falam assim, Deus é mau, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, Deus é mau, Deus não é mau, não existe nada de mal em Deus. Nada, nem sombra de variação ele tem. Deus é o mesmo, Deus não é mau. O ímpio, eu criei o ímpio para o dia do ímpio. O mal já é por si só mal. Deus não tem nada de mal. O que acontece? Tá vendo que à noite Deus vem e fala com a gente, nos direciona? Com todos, isso é para todos os homens debaixo do sol, na terra. Então, quando nós acordamos, ou vamos acordar um pouquinho antes aí, e fazer uma oração. Fazer uma oração, mas aconteceu o quê? Ouvir a voz. Tirar uma palavra, uma devocional. Porque Deus nos livra durante a noite. Ele dá direção para o espírito o que fazer e o não fazer. Mas como que você sabe se você não ora? Se a pessoa não orar, ela não sabe. Isso é lógico, eu tô falando com quem não ora, né, gente? Linda. Você que já está num patamar de intimidade com Deus, você já sabe de tudo isso, então me ajuda a promover esse vídeo, como vocês sempre têm feito, eu agradeço muito. Mas você está vendo o que acontece com as pessoas? Elas não têm tempo para Deus, porque olha aqui no 14 que fala, ó, antes Deus fala 1, 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. E aí a pessoa se dá mal, se estrubica no dia, ó. Em sonho ou em visão de noite. Por que de noite em sonho profundo? Porque é a hora que o espírito, que você descansa o corpo, desliga o corpo
das coisas da matéria, né? Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que correr. Aí você deitou, dormiu. É a única hora que Deus consegue falar com você? Não. Não, não pode ser assim. Não pode ser só assim. Você tem que ouvir o que Deus está falando para poder se desviar do laço do passarinheiro, para poder se desviar da cilada. Ó. Em sonho ou em visão de noite, quando caem no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhe fala e sela uma instrução para o espírito, para apartar o homem do seu desígnio de e esconder do homem a soberba. Porque se o homem se orgulhar em se ensoberbecer, é a queda dele. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. O que é isso, orgulho? É achar que ele é bom, que o que ele tem é dele. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. O homem não tem nada que não seja Deus que não dê. Tudo é Deus que nos dá. Então, o homem, a humanidade em si, o homem e a mulher, se ensoberbece, dizendo: olha o que eu faço, olha o que eu sei fazer, olha, sendo que os dons são emprestados, os talentos são emprestados, nós não temos nada de nós. Tudo é de Deus que colocou em nós. Tudo é de Deus. Então, reconhecer isso nos faz andarmos em retidão com Deus e sermos gratos e não cair nos laços. Cadê? Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aí, por isso que tem que haver a oração. Faz o Pai Nosso. Jesus não falou? Não sabe, os discípulos falam, ensina-nos a orar, nós não sabemos. Ele falou, então ora o Pai Nosso. O Pai Nosso é completo. Só que dá um tempo para você mesmo, para você ouvir a voz de Deus. Seja por uma mensagem como essa, seja lendo a palavra, Deus vai se comunicar com você. Ele tem um jeito particular de se comunicar com você, seja no louvor. Agora, quem não sabe para onde vai, quando recebe uma direção, não sabe o que fazer com ela. Você viu como Deus se preocupa conosco? Nós temos que ter tempo para Deus. Se não tiver tempo para Deus, vai ter tempo para quê? Aí vai morar na casa de Deus como? Estranho não entra na casa de Deus. Só íntimo de papai que entra na casa dele. Só quem tem uma vida de retidão. Então vamos pensar nisso. Porque Deus quer nos livrar. E Ele sempre nos livra e Ele nos instrui durante a noite, durante o nosso sono. E aqueles que buscam em oração. Então separa um tempo para Deus na sua vida. Quem não tem ainda, né, um tempo para Deus. E aqueles que têm, glória a Deus. Aleluia. Amém?